Olá, pessoal! Você já imaginou acordar ao lado de um milionário na sua mansão dos sonhos e perceber que está dormindo com um assassino? Pois é exatamente isso que aconteceu com Renata. Ela planejou friamente cada passo para se casar com um homem rico. Manipulou, mentiu, conseguiu tudo o que queria. Mas quando abriu um cofre secreto na mansão, encontrou algo que fez seu sangue gelar. O diário da primeira esposa dele, Marina, que morreu em circunstâncias misteriosas. E a última frase escrita por Marina foi: "Se algo acontecer comigo, por favor, alguém investigue." Neste exato momento, Renata percebeu que não era a caçadora nessa história. Ela era a próxima vítima. Fica comigo até o final, porque o que ela descobriu depois disso vai te deixar sem dormir hoje à noite. Renata sempre foi uma mulher de sonhos grandes. Cresceu em um bairro simples, onde as casas eram pequenas e as oportunidades ainda menores. Sua mãe trabalhava como faxineira e seu pai havia abandonado a família quando ela tinha apenas 7 anos. Desde criança, Renata prometeu a si mesma que um dia teria uma vida diferente. Uma vida de luxo, de conforto, onde não precisaria se preocupar com contas no final do mês ou com a geladeira vazia. Ela olhava para as revistas de moda e para os programas de televisão mostrando mansões e carros importados, e jurava que aquilo seria seu destino. Mas como uma garota pobre, sem estudos superiores, sem conexões, conseguiria alcançar esse mundo? A resposta veio em forma de um plano calculado e frio. Renata decidiu que se casaria com um homem rico, não importava o preço que tivesse que pagar. Aos 23 anos, depois de trabalhar como recepcionista em diversos lugares e sempre observando os homens bem vestidos que passavam pelos lobbies dos hotéis e empresas, Renata começou a frequentar ambientes onde sabia que encontraria seu alvo. Academias de luxo, restaurantes caros onde conseguia uma mesinha no bar, eventos beneficentes onde se infiltrava como voluntária. Ela cuidava meticulosamente de sua aparência, gastando o pouco que tinha em roupas de brechós de grife, unhas sempre feitas, cabelo impecável. Cada detalhe era pensado para atrair o tipo certo de atenção. E então, em uma noite de gala beneficente no centro da cidade, seus olhos encontraram Eduardo Almeida. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno italiano que provavelmente custava mais do que o aluguel anual de Renata. Eduardo tinha 52 anos e era dono de uma cadeia de hotéis de luxo espalhados por todo o país. Viúvo há 3 anos, sem filhos, ele era exatamente o que Renata procurava. Mas havia algo nos olhos dele naquela noite. Uma tristeza profunda que Renata percebeu, mas escolheu ignorar. A aproximação foi estratégica. Renata se fez notar, deixando cair acidentalmente sua bolsa perto de onde Eduardo estava. Ele, cavalheiro como era, imediatamente se abaixou para ajudá-la. A conversa fluiu naturalmente, Renata demonstrando interesse genuíno em tudo que ele dizia, rindo na hora certa, tocando levemente seu braço nos momentos apropriados. Ao final da noite, Eduardo pediu seu número. Renata sabia que tinha fisgado sua presa. Os meses seguintes foram um turbilhão de jantares caros, viagens de fim de semana para suas propriedades no litoral, presentes caríssimos. Eduardo era generoso, atencioso e claramente apaixonado. Renata desempenhava seu papel perfeitamente, sendo a namorada ideal, sempre disponível, sempre interessada, sempre linda. Ela aprendeu sobre vinhos, sobre arte, sobre os negócios dele, transformando-se na companheira que ele precisava. E quando Eduardo finalmente se ajoelhou em uma praia particular nas Maldivas, abrindo uma caixinha com um anel de diamante que poderia comprar uma casa, Renata disse sim, sem hesitar. Ela tinha conseguido. Ou pelo menos era o que pensava. O casamento foi grandioso, coberto por revistas de sociedade. Renata usou um vestido de estilista francês que custou uma fortuna.
A festa teve mais de 300 convidados, champanhe francês fluindo livremente, uma orquestra completa. Renata olhava para tudo aquilo e sentia uma satisfação profunda. Ela tinha escapado da pobreza, tinha conquistado o que sempre quis. Mas naquela noite, enquanto Eduardo dormia ao seu lado na suíte presidencial do hotel, onde passariam a lua de mel, Renata teve uma sensação estranha no peito. Era como se algo estivesse errado, mas ela não conseguia identificar o quê. Ela afastou o pensamento, atribuindo ao cansaço e a champanhe. Afinal, ela tinha tudo o que sempre quis, certo? Mas o que Renata ainda não sabia é que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado e que o preço de suas ambições seria muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Os primeiros meses de casamento foram exatamente como Renata esperava. Ela se mudou para a mansão de Eduardo, uma propriedade deslumbrante com 10 quartos, piscina com borda infinita, jardins projetados por um paisagista renomado. Tinha uma equipe de funcionários à sua disposição, motorista particular, cartão de crédito sem limite. Renata passava seus dias entre spas, almoços com outras esposas de empresários, sessões de personal trainer e compras em boutiques exclusivas. À noite, jantava com Eduardo, que sempre chegava cansado do trabalho, mas fazia questão de passar tempo com ela. Ele era um marido dedicado, talvez até demais. Sempre perguntava sobre o dia dela, sempre trazia pequenos presentes, sempre a olhava com aqueles olhos cheios de adoração. E foi justamente essa adoração que começou a incomodar Renata. Ela percebia que Eduardo não a amava apenas, ele a idolatrava de uma forma quase doentia. Acordava no meio da noite apenas para observá-la dormir. Ligava várias vezes durante o dia só para ouvir sua voz. Ficava visivelmente ansioso quando ela saía sozinha. Renata inicialmente achou que era apenas insegurança de um homem mais velho, casado com uma mulher mais jovem, mas havia algo mais ali. Foi durante um jantar com amigos de Eduardo que Renata começou a notar os cochichos. Ela estava na cozinha pegando mais vinho quando ouviu duas mulheres conversando baixinho na sala ao lado. Uma delas mencionou o nome de Eduardo, seguido de algo sobre sua primeira esposa, Marina. Renata parou imediatamente, o coração acelerando. Eduardo raramente falava sobre Marina, apenas dizia que ela havia morrido em um acidente de carro 3 anos antes. Mas o tom das mulheres não era de condolência, era de algo mais sombrio, quase medo. Antes que Renata pudesse ouvir mais, as mulheres perceberam sua presença e mudaram rapidamente de assunto com sorrisos forçados. Naquela noite, Renata tentou perguntar a Eduardo sobre Marina, mas ele ficou visivelmente perturbado, dizendo apenas que era doloroso demais falar sobre isso e que preferia focar no presente, nela. Renata deixou passar, mas a curiosidade tinha sido plantada como uma semente que logo começaria a crescer. As semanas seguintes foram marcadas por pequenos incidentes estranhos. Renata começou a notar que alguns cômodos da mansão permaneciam trancados. Quando perguntou sobre eles, Eduardo disse que eram apenas depósitos. Nada interessante. Mas por que trancar depósitos? Uma noite, enquanto Eduardo estava em uma viagem de negócios, Renata decidiu explorar. Ela tinha visto onde Eduardo guardava as chaves, em uma gaveta trancada em seu escritório, mas Renata tinha sido observadora o suficiente para notar a combinação do pequeno cofre onde ele as mantinha. Com o coração disparado, ela abriu o cofre e pegou o molho de chaves. Havia 7 chaves diferentes, cada uma etiquetada com números. Renata começou pelo número 1. Era um quarto no 2º andar, um que ela nunca tinha entrado. Quando abriu a porta, o ar que saiu era pesado, com cheiro de mofo e algo mais, algo adocicado e enjoativo. Ela acendeu a luz e quase gritou com o que viu. As paredes estavam cobertas, completamente cobertas com fotos. E todas as fotos eram da mesma pessoa,
Marina, a primeira esposa de Eduardo. Havia centenas delas. Marina sorrindo, Marina dormindo, Marina comendo, Marina no jardim. Marina em praticamente todos os cômodos daquela casa. Mas o mais perturbador era que muitas das fotos pareciam ter sido tiradas sem que Marina soubesse. Ângulos estranhos, através de portas, pelo vidro de janelas. No centro do quarto havia um altar improvisado com velas, objetos pessoais de Marina, algumas mechas de cabelo em um porta-retrato de vidro. Renata sentiu o estômago revirar. Ela fechou a porta rapidamente, respirando com dificuldade, mas sua curiosidade mórbida a empurrou para o próximo quarto, o de número 2. Este era ainda pior. Era como uma recriação exata do quarto que Marina devia ter ocupado. Tudo estava preservado, as roupas ainda no armário, produtos de beleza na penteadeira, até a cama feita como se alguém fosse dormir ali a qualquer momento. Renata tocou o edredom e percebeu que estava levemente úmido, como se alguém tivesse deitado ali recentemente. E então ela viu, sobre o travesseiro, alguns fios de cabelo castanhos, fios que eram exatamente da mesma cor do cabelo de Marina. Mas Marina estava morta há 3 anos. Renata saiu correndo do quarto, trancando tudo novamente, suas mãos tremendo violentamente. Ela precisava saber mais. Ela precisava descobrir o que realmente aconteceu com Marina, porque algo estava terrivelmente errado naquela casa. Na manhã seguinte, Renata acordou determinada. Eduardo voltaria de viagem apenas à noite, o que lhe dava tempo. Ela pegou seu laptop e começou a pesquisar sobre Marina Almeida. Encontrou alguns artigos antigos de jornal sobre o acidente. Marina havia morrido quando seu carro caiu de uma ribanceira em uma estrada pouco movimentada. O acidente foi considerado resultado de neblina e excesso de velocidade. Nenhuma outra informação relevante. Mas Renata não se contentou. Ela lembrou do nome de uma das mulheres que tinha ouvido cochichando no jantar, Patrícia, que era esposa de um sócio de Eduardo. Depois de alguma investigação nas redes sociais, Renata conseguiu o telefone de Patrícia e ligou, inventando uma desculpa sobre querer organizar um almoço. Mas no meio da conversa casual, Renata sutilmente direcionou o assunto para Marina. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Patrícia, com a voz baixa e hesitante, disse algo que fez o sangue de Renata gelar. Marina tinha tentado deixar Eduardo nos meses antes de morrer. Ela havia confiado a algumas amigas próximas que Eduardo estava sufocando-a, que seu amor tinha se tornado obsessivo e controlador, que ela se sentia prisioneira na própria casa, e que na noite antes do acidente, Marina havia brigado ferozmente com Eduardo. Mas ninguém nunca investigou mais profundamente porque Eduardo era rico e influente e porque, tecnicamente, o acidente parecia apenas um trágico acaso. Renata desligou o telefone em estado de choque. Será que Marina não tinha morrido em um acidente? Será que Eduardo tinha algo a ver com sua morte? E, mais importante, estaria Renata correndo o mesmo perigo? Ela olhou ao redor da mansão luxuosa que tinha sido seu sonho e, pela primeira vez, sentiu que estava em uma prisão dourada. Naquela noite, quando Eduardo chegou, Renata tentou agir normalmente, mas estava hiperconsciente de cada movimento dele, cada olhar. Eduardo parecia mais animado do que o normal, falando sobre uma surpresa que tinha preparado para ela. Ele a levou até o jardim, onde havia preparado um jantar romântico sob as estrelas. Velas, flores, a comida favorita dela. Ele segurou suas mãos e disse o quanto a amava, o quanto ela era perfeita, o quanto não conseguia imaginar a vida sem ela. Enquanto ele falava, Renata olhou dentro daqueles olhos que antes pareciam apenas apaixonados, e agora via algo mais sombrio, algo possessivo e perigoso. Mas ela sorriu e disse que também o amava, porque tinha aprendido uma coisa importante. Confrontar Eduardo agora seria um erro.
Ela precisava de um plano. Ela precisava sair dali, mas precisava fazer isso com cuidado, porque agora suspeitava que sua vida poderia estar em perigo. Os dias seguintes foram uma tortura psicológica para Renata. Ela tinha que continuar representando a esposa perfeita e apaixonada enquanto internamente planejava sua fuga. Mas não seria simples. Eduardo havia insistido logo após o casamento que Renata assinasse um acordo pré-nupcial extremamente restritivo. Se ela pedisse o divórcio, sairia sem nada, exatamente do jeito que entrou. Renata tinha assinado porque na época pensou que nunca precisaria se preocupar com isso. Afinal, seu plano era permanecer casada e desfrutar da riqueza. Mas agora estava presa em uma gaiola de ouro, casada com um homem que ela suspeitava ser um assassino. Ela começou a documentar tudo discretamente. Tirava fotos dos quartos secretos quando Eduardo não estava, gravava conversas em que ele demonstrava comportamento possessivo, coletava qualquer evidência que pudesse usar, mas sabia que não seria suficiente. Ela precisava de algo concreto sobre a morte de Marina. E então se lembrou. Eduardo tinha um escritório particular na mansão, com um cofre grande onde guardava documentos importantes. Ela nunca tinha prestado muita atenção, mas agora aquele cofre parecia guardar as respostas que procurava. Esperar a oportunidade certa foi agonizante. Finalmente, Eduardo anunciou que precisaria viajar novamente para uma conferência, desta vez por 3 dias. Renata viu sua chance. Assim que ele saiu, ela foi direto para o escritório. O cofre era eletrônico, com código de 8 dígitos. Renata começou a tentar combinações óbvias. A data de nascimento de Eduardo, a data do casamento deles, a data de nascimento de Marina. Nada funcionou. Ela estava quase desistindo quando teve uma ideia macabra. A data da morte de Marina. Com os dedos tremendo, ela digitou os números. O cofre emitiu um bip e se abriu. Renata mal podia acreditar. Dentro havia pastas organizadas meticulosamente. Ela começou a folheá-las. Documentos financeiros, contratos, escrituras, e então encontrou uma pasta diferente, mais velha, com o nome de Marina escrito à mão. Renata abriu com o coração na garganta. Dentro havia um diário, o diário de Marina. Ela começou a ler e sentiu as lágrimas brotarem. Marina escrevia sobre como Eduardo havia mudado depois do casamento, como o amor dele havia se transformado em obsessão, como ela se sentia vigiada constantemente. Havia entradas sobre como ele a proibia de ver certas pessoas, como controlava seus movimentos, como montava cenas de ciúmes devastadoras. E na última entrada, datada de 2 dias antes de sua morte, Marina escrevia: "Não aguento mais. Preciso sair daqui. Mas tenho medo do que Eduardo é capaz de fazer. Ele disse que se eu o deixasse, ele garantiria que eu não tivesse para onde ir. Eu sei que ele não está falando apenas de dinheiro. Estou com medo. Se algo acontecer comigo, por favor, alguém investigue." Mas havia mais. Sob o diário, Renata encontrou um relatório de um investigador particular. Eduardo havia contratado alguém para seguir Marina nos seus últimos meses de vida, documentando cada lugar que ela ia, cada pessoa com quem falava. Havia fotos de Marina conversando com advogados de divórcio, entrando em um banco para abrir uma conta própria, visitando apartamentos para alugar. Eduardo sabia de tudo. Então, a peça mais perturbadora, um relatório mecânico sobre o carro de Marina, datado de 1 semana após sua morte. O relatório, que claramente não era oficial, mencionava que os freios do veículo haviam sido adulterados, mas que o investigador foi instruído a manter isso confidencial. Renata sentia que ia vomitar. Eduardo havia assassinado Marina. Ele havia sabotado seu carro e encenado um acidente. E agora Renata estava casada com um assassino, dormindo ao lado dele todas as noites, completamente à sua mercê. Ela precisava sair dali imediatamente. Mas como? Se ela simplesmente fugisse, Eduardo a encontraria. Ele tinha recursos, conexões,
poder. Ela precisava de ajuda, ela precisava ir à polícia, mas seria a palavra dela contra um homem rico e influente. Precisava de mais evidências, provas irrefutáveis. Renata passou as próximas horas fotografando cada documento, cada página do diário, cada foto dos quartos secretos. Ela salvou tudo em uma nuvem, enviou cópias para um e-mail secreto que criou e até gravou um vídeo explicando tudo caso algo acontecesse com ela. Estava prestes a fechar o cofre quando notou um envelope preso na parte de trás de uma das pastas. Ela o abriu e quase desmaiou. Dentro havia fotos dela mesma, fotos de antes de conhecer Eduardo. Renata na recepção, onde trabalhava. Renata em sua casa antiga, Renata no mercado, em lugares que ela frequentava. As fotos tinham datas, e a mais antiga era de 6 meses antes do evento beneficente onde supostamente conheceu Eduardo pela primeira vez. Ele tinha planejado tudo, ele a tinha escolhido, investigado, preparado aquele encontro fortuito. Nada tinha sido coincidência. Eduardo havia orquestrado cada momento desde o início. E embaixo das fotos havia uma nota escrita com a letra dele. Perfeita, exatamente o que eu preciso. Jovem, ambiciosa, sem família próxima. Vai ser mais fácil de controlar que Marina. Esta não vai tentar me deixar. Renata entendeu tudo naquele momento. Eduardo não havia se apaixonado por ela. Ele havia escolhido uma vítima. Ela havia sido tão focada em caçar um milionário que não percebeu que ela mesma era a presa. E o pior, sem família próxima, quem daria falta dela se algo acontecesse? Sua mãe havia falecido de câncer 2 anos antes. Ela não tinha irmãos. Os poucos amigos que tinha se afastaram quando ela começou a frequentar círculos mais elitizados. Renata estava completamente sozinha, exatamente como Eduardo planejou. O pânico tomou conta dela. Renata guardou tudo de volta no cofre, trancou o escritório e correu para o quarto, trancando a porta. Ela precisava pensar, precisava de um plano. Ligou para a única pessoa em quem podia pensar. Júlia, uma colega dos tempos de recepcionista, uma das poucas pessoas genuínas que conhecera na vida. Quando Júlia atendeu, Renata desabou em lágrimas, contando tudo. Júlia ouviu em choque e imediatamente disse que Renata precisava sair daquela casa agora, que não podia esperar. Ela ofereceu sua própria casa como refúgio e disse que ligaria para a polícia juntas. Renata concordou, mas tinha um problema: o sistema de segurança da mansão. Eduardo poderia ver em tempo real se ela saísse, pelas câmeras instaladas por toda parte. Ela precisaria desativar o sistema, o que certamente alertaria Eduardo, a menos que ela fizesse parecer uma falha técnica. Renata lembrou que o quadro elétrico principal ficava na garagem. Se ela desligasse a energia da casa toda, o sistema de segurança também cairia, e ela teria uma janela de tempo para escapar. Era arriscado, mas era sua única chance. Ela fez uma pequena mochila com o essencial: documentos, o pendrive com as evidências, algum dinheiro que tinha guardado secretamente. Desceu até a garagem, encontrou o quadro elétrico e, com as mãos tremendo, desligou o disjuntor principal. A mansão mergulhou na escuridão. Renata correu para o portão lateral, que agora poderia abrir manualmente sem os sistemas eletrônicos. Conseguiu sair e começou a correr pela rua. Eram quase 11 da noite e a vizinhança de Mansões era deserta e silenciosa. Ela ligou para Júlia, dizendo que estava a caminho, e pediu para ela ficar pronta. Mas então seu telefone tocou. Era Eduardo. Renata parou, o coração quase saindo pela boca. Ela atendeu, tentando manter a voz firme. Eduardo perguntou se estava tudo bem, que o sistema de segurança da casa havia parado de funcionar repentinamente, e ele estava tentando falar com os seguranças, mas ninguém atendia. Renata improvisou, dizendo que tinha ido dormir cedo e não tinha percebido nada, que talvez fosse apenas um problema técnico. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos.
Então disse, com uma voz estranhamente calma: "Onde você está, Renata? Eu posso ouvir carros ao fundo. Você não está em casa, está?" Renata desligou o telefone imediatamente, o terror consumindo cada célula de seu corpo. Ele sabia. Eduardo sabia que ela tinha fugido. E ele estava voltando. Renata olhou ao redor desesperada, procurando um táxi, um Uber, qualquer coisa. Finalmente conseguiu parar um táxi que passava e deu o endereço de Júlia. Durante todo o trajeto, ela olhava pelo vidro traseiro, esperando ver o carro de Eduardo a qualquer momento. Seu telefone não parava de tocar. Mensagens de Eduardo se acumulando. "Por favor, me diga onde você está. Estou preocupado com você, Renata. Não faça isso. Você sabe que eu te amo. Se alguém colocou alguma coisa na sua cabeça, posso explicar tudo." Quando finalmente chegou ao apartamento de Júlia, Renata subiu as escadas correndo, batendo na porta desesperadamente. Júlia abriu e imediatamente a puxou para dentro, trancando todas as fechaduras. Renata desabou no chão, chorando convulsivamente. Ela contou tudo para Júlia com detalhes, mostrou as fotos e documentos que havia salvado. Júlia estava pálida, mas manteve a compostura. Ela ligou para a polícia, explicando a situação, pedindo proteção urgente. A polícia disse que enviaria uma viatura imediatamente, mas enquanto esperavam, ouviram um barulho lá fora, passos pesados subindo as escadas. E então, uma batida forte na porta. A voz de Eduardo do outro lado, inicialmente calma. "Renata, eu sei que você está aí. Por favor, abra a porta, precisamos conversar." Júlia gritou que a polícia estava a caminho, que ele deveria ir embora, mas Eduardo continuou. "Renata, você não entende. Eu fiz tudo por você. Eu te escolhi. Eu te dei tudo. Como você pode me fazer isso? Você é minha, Renata. Você sempre foi minha." E então o tom mudou, ficando mais agressivo. "Abra essa porta agora, ou eu vou derrubar." A batida ficou mais violenta. Júlia e Renata empurraram um sofá contra a porta, o telefone de Júlia na mão. O atendente da polícia ainda na linha, dizendo que a viatura estava a 2 minutos de distância. Mas Eduardo continuava forçando a porta, e ela começava a ceder. Finalmente, o som de sirenes encheu o ar. A batida parou. Elas ouviram os policiais gritando para Eduardo se afastar, colocar as mãos na cabeça. Houve uma discussão acalorada. Eduardo usando seu tom de homem importante, dizendo que era um mal-entendido, que sua esposa estava emocionalmente instável, que ele só queria ajudá-la. Mas quando Renata abriu a porta e mostrou aos policiais as evidências, quando contou sobre Marina, sobre os quartos secretos, sobre os documentos do investigador particular, a atitude dos policiais mudou. Eduardo foi detido para interrogatório. Renata finalmente respirou, mas sabia que ainda não estava segura. Um homem com o poder e dinheiro de Eduardo poderia contratar os melhores advogados, poderia encontrar maneiras de sair daquilo. Mas ela havia dado o primeiro passo. Nos dias seguintes, com a ajuda da polícia, Renata recuperou todas as evidências da mansão. O caso de Marina foi reaberto. O investigador mecânico foi encontrado e, sob pressão, admitiu ter sido pago por Eduardo para falsificar o relatório original do acidente. As amigas de Marina, que tinham medo de falar, finalmente vieram à tona. O caso contra Eduardo começou a se construir, pedra por pedra. E Renata, a mulher que tinha se casado por interesse, que tinha enganado e manipulado para conseguir riqueza, agora se via como a testemunha-chave em um caso de assassinato. O julgamento de Eduardo durou meses. Renata teve que testemunhar, relembrando cada detalhe terrível. Eduardo a encarava durante todo o tempo, aquele olhar de possessividade agora carregado de ódio. Seu time de advogados tentou pintá-la como uma oportunista, uma mentirosa, alguém que se casou por dinheiro e agora estava inventando histórias por vingança. E, tecnicamente, não estavam completamente errados sobre suas intenções iniciais. Mas as evidências eram esmagadoras.
O diário de Marina, os documentos do investigador, os quartos secretos, as fotos de Renata tiradas antes mesmo de conhecê-lo oficialmente. Finalmente, após 6 meses de julgamento, Eduardo foi considerado culpado pelo assassinato de Marina e pela tentativa de sequestro e intimidação de Renata. Foi sentenciado a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Quando o veredito foi lido, Renata sentiu um alívio imenso, mas também um vazio profundo. Sua vida nos últimos anos tinha sido uma mentira construída sobre mentiras, e agora tudo tinha desmoronado. Ela não tinha a riqueza, não tinha a mansão, não tinha nada do que tinha sonhado, mas tinha sua vida, e isso era mais do que Marina conseguiu manter. Depois do julgamento, Renata teve que reconstruir tudo do zero. O acordo pré-nupcial significava que ela não recebeu nada do divórcio, mas honestamente ela não queria nada que viesse de Eduardo. Ela voltou a trabalhar, desta vez em um escritório pequeno, um emprego simples. Júlia a acolheu em seu apartamento até que pudesse se estabilizar. E foi ali, vivendo de forma simples novamente, que Renata começou a entender o que realmente tinha perdido em sua busca por riqueza. Ela tinha perdido a si mesma. Tinha se transformado em alguém calculista, fria, disposta a usar outra pessoa como meio para um fim. E, ironicamente, tinha encontrado alguém ainda mais calculista e perigoso. As noites eram difíceis. Renata tinha pesadelos constantes, acordando em suor frio, imaginando Eduardo forçando a porta de seu quarto. Ela começou terapia, trabalhando através do trauma, da culpa, da vergonha. Sua terapeuta a ajudou a entender que, embora suas intenções iniciais não fossem puras, ela não merecia o que Eduardo planejou fazer com ela. Ninguém merece ser tratado como propriedade, como um objeto a ser controlado e, se necessário, descartado. Marina certamente não merecia. E gradualmente, semana após semana, Renata começou a se perdoar. 1 ano depois do julgamento, Renata estava em um lugar muito diferente. Ela tinha se reconectado com velhos amigos, pessoas genuínas que ela havia abandonado em sua escalada social. Tinha um apartamento pequeno, mas aconchegante, um emprego que não pagava muito, mas era honesto. E pela primeira vez em anos, ela olhava no espelho e reconhecia a pessoa que via. Ela decidiu fazer algo significativo com sua experiência. Começou a trabalhar como voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, compartilhando sua história, ajudando outras mulheres a identificar sinais de relacionamentos abusivos e controladores. Muitas vezes, durante suas palestras, Renata falava abertamente sobre suas próprias falhas, sobre como tinha entrado no casamento com intenções erradas, mas também sobre como isso não justificava o que Eduardo fez. Ela se tornou uma defensora vocal, não apenas para vítimas, mas também falando sobre como a cultura de idolatrar riqueza e status pode levar pessoas a situações perigosas. Sua história começou a ganhar atenção da mídia e ela foi convidada para falar em escolas, universidades, eventos comunitários. Durante uma dessas palestras, uma jovem de 20 e poucos anos se aproximou de Renata depois. A garota estava chorando, dizendo que a história de Renata tinha salvado sua vida. Ela estava namorando um homem mais velho, rico, que tinha começado a demonstrar comportamentos controladores, e ela tinha ignorado os sinais porque estava deslumbrada com o estilo de vida que ele oferecia. Mas ouvir Renata a fez perceber o perigo que estava correndo. Ela terminou o relacionamento naquele dia. Renata abraçou a garota, lágrimas nos próprios olhos, e percebeu que finalmente tinha encontrado um propósito real. Talvez todo o sofrimento, todo o terror, toda a dor tivesse um significado. Se sua história pudesse salvar uma vida, uma única vida, então talvez valesse a pena compartilhá-la.
Ela pensou em Marina, em como sua voz tinha sido silenciada cedo demais, e prometeu continuar falando não apenas por si mesma, mas por todas as Marinas que não tiveram a chance de escapar. Renata tinha entrado naquele casamento buscando riqueza material, mas o que descobriu a fez se arrepender para sempre não era a riqueza em si, mas a pessoa que ela teve que se tornar para buscá-la, e o monstro que atraiu no processo. Hoje, 5 anos depois daquele dia terrível em que fugiu da mansão, Renata vive uma vida que nunca imaginou quando era jovem. Não é uma vida de luxo, não tem motoristas ou cartões sem limite, mas é uma vida autêntica. Ela eventualmente voltou a estudar, fazendo faculdade de psicologia à noite, com o objetivo de se tornar terapeuta especializada em trauma e abuso. Conheceu um homem, Miguel, um professor de história em uma escola pública. Ele não é rico, não tem mansão, mas a olha com respeito e gentileza genuínos. Eles estão namorando há 2 anos e Renata está aprendendo o que é um relacionamento saudável, baseado em igualdade e não em transação ou possessividade. Miguel conhece toda a sua história e, em vez de julgá-la, a admira pela coragem de reconstruir sua vida. Às vezes, Renata ainda tem flashbacks, especialmente quando passa perto de bairros ricos ou vê carros de luxo. Mas ela aprendeu a gerenciar esses gatilhos, a se ancorar no presente, a lembrar que está segura agora. Eduardo continua na prisão, e embora tenha tentado entrar em contato com ela algumas vezes através de advogados, ela sempre recusou qualquer comunicação. Aquele capítulo de sua vida está fechado. A história de Renata nos ensina várias lições importantes. Primeiro, que buscar riqueza acima de tudo pode nos cegar para perigos reais. Renata estava tão focada em conseguir acesso ao dinheiro de Eduardo que ignorou todos os sinais de alerta sobre quem ele realmente era. Segundo, que pessoas com poder e recursos podem ser extremamente perigosas quando desenvolvem obsessões, porque tem os meios para agir sobre elas. Eduardo não era apenas um homem controlador. Ele tinha dinheiro suficiente para contratar investigadores, para manipular situações, para literalmente escapar das consequências pelo assassinato de Marina por anos. Terceiro, que nossas escolhas têm consequências, mas ninguém merece abuso ou violência, independentemente de suas motivações. Renata pode ter sido calculista ao buscar Eduardo, mas isso não justifica o que ele planejou fazer com ela. E, finalmente, que nunca é tarde demais para mudar de direção, para escolher autenticidade sobre aparências, para reconstruir sobre bases mais sólidas. A reviravolta na história de Renata não foi simplesmente descobrir que Eduardo era perigoso, mas descobrir que ela mesma tinha sido observada, escolhida e manipulada desde o início. Enquanto pensava que estava caçando, ela era a presa. Essa realização a fez questionar tudo sobre si mesma, sobre suas escolhas, sobre quem ela havia se tornado. E foi desse questionamento profundo que surgiu a possibilidade de transformação real. Muitas pessoas que ouvem a história de Renata ficam focadas no terror do que Eduardo fez. E realmente é aterrorizante. Mas Renata sempre insiste que a parte que mais a fez se arrepender não foi o perigo físico que correu, mas perceber o quanto tinha se afastado de seus próprios valores, o quanto tinha se disposto a usar e manipular outra pessoa. Esse arrependimento, embora doloroso, foi o catalisador para sua mudança. Se ela tivesse conseguido o que queria, se tivesse vivido feliz na mansão com Eduardo sem descobrir seus crimes, ela teria vivido uma vida inteira de superficialidade e vazio, mesmo que confortável. De uma forma distorcida, Eduardo a salvou de se tornar uma versão ainda mais deteriorada de si mesma, embora certamente não fossem essas suas intenções. Existe também uma dimensão de classe importante na história de Renata.
Ela cresceu pobre e a sociedade constantemente a bombardeava com mensagens de que riqueza equivale a valor, que luxo é sinônimo de sucesso, que alguém vindo de onde ela vinha deveria fazer qualquer coisa para escapar. Essas mensagens, perpetuadas por mídias, por influenciadores, por toda uma cultura que idolatra bilionários e celebridades, criam um terreno fértil para que pessoas vulneráveis tomem decisões desesperadas. Renata não estava operando no vácuo. Ela estava respondendo a incentivos sistêmicos. Isso não remove sua responsabilidade pelas próprias escolhas, mas contextualiza-as. E Eduardo, do outro lado, era um homem que acreditou que seu dinheiro lhe dava direito sobre outras pessoas, que poderia comprar não apenas objetos, mas seres humanos, que suas vontades deveriam ser atendidas independentemente do que as outras pessoas quisessem. Esse sentimento de direito, essa crença de que riqueza equivale a poder absoluto, é igualmente produto de uma sociedade que trata os ricos como se estivessem acima das regras normais. Ambos, Renata e Eduardo, foram moldados por uma cultura doente, mas responderam de formas muito diferentes. Renata manipulou, Eduardo matou. A escala é incomparável. Hoje, quando Renata fala para jovens mulheres, ela sempre enfatiza: não há atalho que valha a sua humanidade. Não há quantidade de dinheiro que justifique se tornar alguém que você não reconhece no espelho. E não há luxo que compense viver com medo ou viver uma mentira. Ela conta sobre as noites na mansão, dormindo em lençóis de seda italiana, mas acordando com pesadelos. Conta sobre jantares em restaurantes estrelados Michelin, mas sem conseguir saborear a comida porque estava constantemente representando um papel. Conta sobre roupas de grife que vestia como um uniforme de trabalho, não como expressão de si mesma. E então, conta sobre seu pequeno apartamento agora, com móveis de segunda mão, mas onde ela pode ser completamente autêntica. Sobre jantares simples com Miguel, onde riem genuinamente. Sobre roupas confortáveis que escolhe porque gosta, não para impressionar. E os jovens entendem. Em uma era de Instagram e TikTok, onde todos performam versões editadas de suas vidas, onde influenciadores vendem a ideia de que luxo é a única forma válida de existência, a mensagem de Renata é radical em sua simplicidade. Seja real, seja você mesma, esteja segura. Mas Renata também fala sobre perdão, especialmente auto-perdão. Ela passou meses se odiando por ter sido tão calculista, tão fria, tão disposta a enganar. Sua terapeuta a ajudou a entender que ela pode reconhecer que suas ações estavam erradas, pode se arrepender genuinamente, pode fazer diferente daqui para frente e também pode se perdoar. Somos mais do que nossas piores decisões. Renata era uma pessoa desesperada tentando escapar da pobreza da única forma que achava possível. Ela estava errada, mas não era inerentemente má. E essa distinção importa. Quanto a Eduardo, Renata não perdoa e não acha que precisa. Perdão não é obrigatório, especialmente para alguém que assassinou uma pessoa e planejava possivelmente fazer o mesmo com ela. Mas ela trabalhou para deixar de carregar ódio por ele, porque ódio é um peso que ela não quer mais carregar. Ela o vê como o que é. Um homem profundamente doente e perigoso que precisa estar afastado da sociedade. Suas ações são dele para carregar, não dela. Renata já carrega peso suficiente de suas próprias escolhas. E quanto ao dinheiro? Renata diz que há momentos, especialmente quando tem que contar cada centavo no final do mês, em que sente um arrependimento diferente, uma saudade traiçoeira da segurança financeira que tinha, mesmo que fosse construída sobre bases podres. Ela é honesta sobre isso, porque negá-lo seria desonesto. Sim,
Às vezes, ela sente falta de não se preocupar com contas, de poder comprar algo que quer sem calcular. Mas então ela lembra do preço real que estava pagando e que quase pagou com sua vida, e a escolha fica clara novamente. Ela também reconhece que tem privilégios que muitas outras mulheres em situações de abuso não têm. Ela não tinha filhos que dependiam dela, não estava sem documentos em um país estrangeiro. Tinha uma amiga que a acolheu. Muitas mulheres não conseguem escapar, porque as redes de segurança não existem para elas. Então Renata usa sua plataforma para advocar não apenas por consciência, mas por suporte sistêmico, mais abrigos, mais recursos legais gratuitos, mais programas de assistência. Ela transforma sua experiência em ação. Existe uma certa ironia no fato de que Renata agora é reconhecida, é convidada para programas, sua história é conhecida. Em um sentido distorcido, ela tem uma forma de fama, embora muito diferente do que imaginava quando jovem. Mas ela aprendeu que reconhecimento sem integridade é vazio, e que ser conhecida pelas razões certas importa mais do que apenas ser conhecida. Ela não é famosa por usar roupas bonitas ou frequentar lugares caros. Ela é conhecida por sobreviver, por falar a verdade, por ajudar outros. E isso, descobriu, alimenta a alma de uma forma que bolsas de grife nunca poderiam. Quando as pessoas a reconhecem na rua agora, não fazem selfies performáticas. Elas a abraçam, choram, agradecem. E Renata percebe que esse tipo de conexão humana autêntica é o verdadeiro luxo que estava perdendo em toda a sua busca por luxo material. Estar presente na própria vida, ser conhecida e amada pelo que realmente é, não pela persona que projeta, isso sim é riqueza. E então chegamos à pergunta que Renata sempre recebe. Você se arrepende de tudo? E sua resposta é nuançada. Ela se arrepende das escolhas que fez, dos meios que usou, da pessoa que estava se tornando. Se arrepende de não ter valorizado coisas genuínas, de ter tratado o relacionamento como transação, mas não se arrepende de ter passado por aquilo, porque a experiência, por mais terrível que tenha sido, a transformou em alguém mais compassiva, mais consciente, mais útil para o mundo. Ela carrega cicatrizes, mas essas cicatrizes contam uma história de sobrevivência e transformação. Marina não teve essa chance. Marina foi silenciada antes que pudesse escapar, antes que pudesse contar sua história, antes que pudesse se transformar. Então, Renata carrega também a responsabilidade de garantir que a morte de Marina não seja em vão. Cada vez que fala, cada vida que ajuda a salvar, é também em memória de Marina. Essa consciência dá peso e propósito à vida de Renata de uma forma que nenhuma mansão jamais poderia dar. Se você chegou até aqui comigo, muito obrigada por assistir à história de Renata. Espero que ela tenha tocado você de alguma forma, que tenha feito você pensar sobre o que realmente importa na vida, sobre os perigos de idolatrar riqueza acima de tudo, sobre a importância de prestar atenção aos sinais de alerta em relacionamentos. Se você ou alguém que você conhece está em uma situação de abuso ou controle, por favor, procure ajuda. Há recursos disponíveis, há pessoas dispostas a ajudar. Você não está sozinha. E se você está buscando riqueza ou sucesso, eu te encorajo a parar e pensar sobre o que está disposto a sacrificar para chegar lá. E se o destino que você imagina realmente vai te fazer feliz, ou se é apenas uma fantasia vendida por uma sociedade que lucra com sua insatisfação. A história de Renata nos mostra que o preço de perseguir a vida errada pode ser devastador, mas também que nunca é tarde para recomeçar e escolher um caminho diferente. Se esta história ressoou com você de alguma forma, se ela te fez sentir algo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe esta história.
Você nunca sabe quem pode precisar ouvir exatamente esta mensagem hoje. E deixe nos comentários o que você acha sobre a história de Renata. Ela merece perdão por suas escolhas iniciais ou as consequências foram justas? Eu leio todos os comentários e adoro conversar com vocês. Muito obrigada por estar aqui, por me dar sua atenção, seu tempo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem bem.